OMS divulgou um alerta global. Até 2050, o número de novos casos de câncer pode superar 35 milhões por ano. É um salto expressivo que levanta muitas perguntas. Por que estamos caminhando para esse cenário? O que está mudando no comportamento, no ambiente das pessoas? E, mais importante, o que a gente pode fazer agora para reduzir riscos, inclusive depois de um diagnóstico? Para responder essas questões, apontar caminhos, a gente recebe hoje, no 15 Minutos, a oncologista Angélica Nogueira, que é presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. Doutora Angélica, seja muito bem-vinda. Olá, muito obrigada pelo convite. Uma honra contribuir com essas importantes análises. Para a gente começar, doutor, o que explica uma previsão tão alta de crescimento dos casos de câncer nas próximas décadas? De fato, a gente já vem observando nas últimas décadas um aumento muito expressivo da incidência de câncer. De 2008, por exemplo, para 2020, a incidência, segundo a Organização Mundial de Saúde, praticamente dobrou. E agora essa previsão de que até 2050 haverá esse aumento dos atuais 20 milhões de casos para cerca de 35 milhões de casos. Então, há uma desaceleração do delta de crescimento, mas ainda a incidência ela segue aumentando de maneira significativa. E isso não é por um fator único, isso é multifatorial. O problema bom que vem acontecendo é é o envelhecimento da população. Então, enquanto países de mais alta renda já têm uma população envelhecida, o continente africano, por exemplo, vai envelhecer, o que por melhora da expectativa de vida até 2050. E câncer é uma doença muito mais incidente, mais prevalente numa população envelhecida. Mas também tem uma série de comportamentos que a gente pode tentar modificar para impactar. Houve uma significativa mudança no estilo de vida e mesmo os países de mais baixa renda agora também enfrentam mais sedentarismo, mais obesidade, e que são fatores que vão aumentar a incidência de câncer, assim como o aumento de alimentação ultraprocessada, o consumo de álcool e tabagismo, maior exposição à poluição, aqui fatores modificáveis desse aumento de incidência. Então, acho que, em resumo, há um aumento da incidência de câncer, já acontece um aumento significativo em relação às últimas décadas, e há ainda esse delta, essa permanência de aumento de incidência por envelhecimento populacional e também por mudanças comportamentais. Vamos destrinchar um pouco mais, doutora, porque esse assunto é muito importante e muito interessante, né? Esse aumento ele acontece de forma semelhante no mundo todo ou há algumas regiões onde o impacto vai ser maior? Nos países mais ricos, como a senhora estava falando, ou também de renda média e baixa? Em países de alta renda, esse problema de aumento de incidência ele já vem sendo detectado com maior relevância, com maior peso nas últimas 2, 3 décadas. Então, esse maior impacto dos próximos 20, 30 anos, ele vai ser mais sentido em países de baixa e média renda que ainda não viveram a virada do envelhecimento populacional. E também essa mudança comportamental que aumenta o risco de câncer, como a gente trouxe a obesidade, o sedentarismo, os alimentos mais baratos que são ultraprocessados, maior exposição à poluição. Essa virada acontece nesse momento nos países de mais baixa renda e antecipa-se que o impacto vai ser maior. Então, esse maior aumento, quando a gente analisa os dados da Organização Mundial de Saúde, para o aumento de incidência de câncer, o maior percentual de aumento é principalmente vindo do continente africano e a América Latina, infelizmente, não está fora disso, também com um expressivo aumento previsto aí nos próximos 20 anos. Doutora, e o que pesa mais? A senhora já falou de alimentação inadequada, questão da poluição, eu posso acrescentar aqui talvez o tabagismo, consumo de álcool, sedentarismo, né, mudanças sociais ambientais, se tratando delas, né? O que mais contribui, na opinião da senhora, como especialista, como uma pessoa que vê de perto, né, pacientes nessa condição? É um pouco de cada um desses fatores. A gente pode falar que hoje a obesidade é um grande fator em aumento para aumento de câncer no mundo. Hoje, por exemplo,
50% da população adulta brasileira tem sobrepeso, 20% tem obesidade. Esse número se repete globalmente em países de média e baixa renda. O Brasil é considerado um país de média renda. Também altas incidências de consumo de álcool e de bebida alcoólica, baixa adesão à vacinação, por exemplo. Existem cânceres totalmente evitáveis, como os cânceres dependentes do vírus do HPV. Enquanto as taxas de cobertura vacinal em países de alta renda, por exemplo, a Austrália já comunicando uma previsão de eliminação do câncer do colo do útero, o Brasil ainda patinando com coberturas vacinais. Então, de maneira mais justa, é a gente falar que esse problema, Giovana, é um problema multifatorial. Tem uma série de ações que a gente pode tomar para mitigar esse risco em base individual, em base populacional, mas o aumento da incidência de câncer, ele é multifatorial. Os cânceres mais comuns, eles estão relacionados com esses fatores que a gente trouxe. Envelhecimento, problema que a gente não quer barrar, a gente quer que a população viva muito, mas isso tem que vir acoplado de um cuidado de saúde maior, de mais vacinação, de dieta, atividade física, não fumar, para a gente não ter esse prolongamento de vida às custas de doença, às custas de morbidade. Se fosse para dizer 3 coisas mais importantes que a senhora recomendaria para qualquer pessoa reduzir os riscos, uma vez que a senhora falou que existe uma personalização do atendimento, né? Essa pessoa tem mais propensão a isso, mais propensão àquilo. No entanto, de forma geral, né? Como é que as pessoas podem reduzir riscos de câncer? Vamos fazer uma estruturação disso para ser bem correto, dividindo em homens e mulheres e com aquilo que tem de fato evidência para a redução de risco de câncer, que não são tantas medidas e que todos nós adultos devemos tomar. Então, primeiro, homens e mulheres devemos manter o peso corpóreo baixo, com dieta e atividade física. A obesidade é causa de inflamação, a obesidade está relacionada a 13 tipos de cânceres, segundo a Organização Mundial de Saúde. Então, número 1, dieta e atividade física para manter um baixo peso corpóreo. Segundo, não fumar. Terceiro, mínimo possível consumo de bebida alcoólica. Não há dose segura de álcool contra o câncer, então tem que ser o mínimo possível. Usar protetor solar, e aqui não vale só para adultos, também para crianças, desde o início da infância. Câncer de pele é o câncer mais comum da humanidade. E especificamente entrando em homens e mulheres, devemos começar o preventivo de Papa Nicolau, exame de prevenção de câncer de colo do útero aos 25 anos de idade. E agora a gente tem uma ferramenta nova contra o câncer do colo do útero, que é o rastreio pelo HPV-DNA. Converse com o ginecologista, que é uma metodologia melhor do que o Papa Nicolau, mais sensível, mais cômoda para a mulher. Mulheres devemos fazer mamografia a partir dos 40 anos de idade, todos os anos, para tentar mitigar o risco de câncer de mama avançado. Homens e mulheres devemos fazer colonoscopia a partir dos 45 anos de idade para o rastreio das lesões pré-cancerosas que levam ao câncer de intestino. Doutora Angélica, do ponto de vista de políticas públicas, o que o Brasil precisa priorizar para não assistir passivamente a esse crescimento previsto? Perfeito. A gravidade do problema do câncer na população, o câncer é hoje a segunda causa de morte na população brasileira e vai ser a primeira já em 2030, a inércia não pode ser aceita. Então, a gente, de fato, precisa melhorar o cuidado do câncer. O governo tem tomado medidas importantes, como a criação da Política Nacional de Controle de Câncer, que vê o câncer como um todo e não com programas fragmentados. Então, a gente priorizando por incidência, então a questão da ampliação da cobertura da mamografia, que foi aprovada em 2025, e aí é direito da mulher, a mulher deve buscar a sua mamografia a partir dos 40 anos, era a partir dos 50 pelo SUS, isso mudou agora em 2025 para 40 anos de idade. Então, todos os anos, mamografia a partir dos 40. Isso é muito importante porque câncer de mama é muito comum. Do ponto de vista do câncer de próstata, o homem deve discutir, e o governo tem o PSA como rastreio, e essa discussão é em base individual. Esse é o câncer mais comum no homem. Acho que uma grande lacuna que o governo precisa encarar nesse momento é o rastreio do câncer de intestino, do câncer coloretal, que é a segunda causa de câncer tanto no homem quanto na mulher no Brasil. O rastreio
do câncer de intestino no Brasil, ele não é organizado, né? Ele pode ser feito com a pesquisa de sangue nas fezes e ser feita uma colonoscopia se ele dá positivo, mas essa cobertura é muito baixa, não é documentada, e isso tem levado a um aumento da incidência e da mortalidade por câncer de intestino no Brasil. Então, enquanto países de alta renda, com rastreio adequado, estão reduzindo o câncer de intestino, o câncer de intestino no Brasil está aumentando. Então, se tivesse que escolher uma doença onde é fundamental um grande investimento nesse momento de prevenção e rastreio, e que o Ministério da Saúde ainda não dedicou mais atenção, como vem dedicando ao câncer do colo do útero, de mama, é o câncer coloretal. Eu vou aproveitar essa deixa, doutora, e perguntar quanto ao atraso, né, no diagnóstico, muitas vezes provocado pela falta de informação, pela demora de atendimento, influencia nas chances de cura. O atraso no diagnóstico e início de tratamento, que hoje tem leis que protegem o paciente no Brasil para ambos os contextos, esse atraso ele afeta diretamente a chance de cura de um paciente. Câncer inicial tem mais chance de cura, tem mais chances de tratamentos menos tóxicos, menos mórbidos, então é algo que não se pode abrir mão, que é a celeridade de diagnóstico e de início de tratamento. Além do impacto psíquico de alguém com uma suspeita ou um câncer confirmado de ter que aguardar um tratamento sem ter acesso ao mesmo. Isso é extremamente doloroso a gente imaginar uma pessoa passando por isso sem ter o acolhimento e o atendimento a contento. Doutora, em relação às redes sociais, né, há muita desinformação e muitas vezes isso pode atrapalhar até o diagnóstico, né, rápido, o atendimento mais rápido desse paciente que está ali num emaranhado de dados e informações equivocadas. Quais são os mitos sobre câncer que mais prejudicam a prevenção e o tratamento? Bom, então é fundamental, as redes sociais são uma faca de dois gumes, né? Tem acesso à melhor informação e à pior informação que de fato podem prejudicar o paciente. Então, já antes da gente trazer os mitos e até com receio de reforçá-los, é muito importante que a população siga redes confiáveis de jornalismo ou redes de serviços de saúde sérios, para que ela tenha informação de qualidade, porque ela existe nas redes. O barulho é feito por informação de pouca qualidade, mas informação da melhor qualidade está disponível para o público leigo, e mesmo para profissionais de saúde a gente consegue obter. Bom, os mitos são vários, assim, eu acho que vocês todos já ouviram aí que, por exemplo, que se eu tenho um nódulo na mama e esse nódulo dói, ele não é câncer, ou ao contrário, se não dói, não é câncer. Essa associação falsa de sintomas, pode haver um câncer com dor ou sem dor, muitas vezes isso atrasa o paciente a buscar ajuda médica. Associação de uso, por exemplo, de desodorante, de tipos de desodorante com câncer de mama que não existem, com câncer de mama isso é muito frequente. Há um mito extremamente perigoso, muito difundido por profissionais irresponsáveis sobre o risco de mamografia aumentar a incidência de câncer, um exame fundamental para diagnóstico precoce de câncer de mama, que aumenta muito a chance da mulher ser curada quando o diagnóstico é precoce. Mesma coisa a linha dos profissionais que trabalham contra vacinações. Câncer é uma doença passível de ser evitada com vacina, por exemplo, a gente acabou de falar da vacina do HPV, que reduz pelo menos 5 tipos de cânceres, e a cobertura é aquém do que poderia ser por esses programas. Então, esses mitos, essas falsas informações, elas atrapalham a população que às vezes está ali em busca de seu cuidado. Então, o que a gente precisa é sair dessas fontes perigosas e procurar fontes confiáveis, instituições com robustez, que são robustas no jornalismo, que tem história dentro do jornalismo, que tem história dentro da ciência, as grandes instituições de saúde do Brasil, para a gente seguir. Termina agora esta edição do podcast JR 15 Minutos. Obrigada, doutora Angélica Nogueira, pela participação e também por todos os esclarecimentos que a senhora trouxe aqui. Muito obrigada pela atenção de todos. Até mais. Você pode acompanhar essa e outras edições do JR 15 Minutos nas principais plataformas de streaming e no portal r7.com. Este episódio contou com a produção de David Bezerra, das estagiárias Amanda Fusita, Bárbara Maiato, Mariana Picciarelli e Yasmin Logrado. Sonoplastia,
Bruna Franco, coordenação de conteúdo, Deni Almeida, direção editorial, Thiago Contreira, vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. A gente te espera no próximo episódio. Até lá!